pessoal! Vamos resolver agora mais um problema. Esse daqui é o problema 6.7 do Hibler, 14ª edição. Então, nós vamos fazer aqui essa estrutura, que é uma estrutura um pouco diferente das demais que nós já fizemos. Então, nós temos essa treliça e eu vou mostrar como resolver, como colocar essa estrutura no F2 de duas maneiras. Nós vamos fazer a primeira maneira nesse vídeo, que é a maneira convencional, como eu venho mostrando nos vídeos anteriores. E no próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer, como lançar essa estrutura no programa utilizando o Excel e também o plano cartesiano, né, tendo um ponto de referência com seus pontos e coordenadas através do modo teclado no F2. Essa segunda maneira ela é interessante para quem tem um trabalho acadêmico, deseja colocar de forma organizada os seus membros, a numeração deles e também os esforços que são aplicados em cada membro, assim como seus pontos no plano cartesiano, tá bom? Então, em relação à nossa maneira convencional, que vai ser abordada aqui nesse vídeo, nós vamos lançar a estrutura e vamos primeiro definir um ponto, que vai ser o nosso ponto inicial, de onde é que eu vou começar a lançar essa minha estrutura. Então, quando eu for definir esse ponto, eu tenho que ver quais são as dimensões que eu tenho dos membros. Então, é interessante começar pelos membros que eu já sei as dimensões, como o membro AF, o membro FB, o membro BC. Então, eu não indico começar, né, por barras inclinadas. Eu não indico começar, por exemplo, pela barra AB, porque eu teria que calcular esse comprimento da barra B, né, já que não é dado na questão. Então, é interessante começar por comprimentos que você já tem, de forma a simplificar seu trabalho. Enquanto as barras inclinadas, é indicado apenas fazer a conexão dos seus membros retos que você já tem, o comprimento, tá bom? Então, vamos lá colocar essa estrutura no F2. Vem aqui, vou minimizar aqui e vou abrir o programa. Pronto. Cadê? Então, inicialmente, como sempre, a gente vai fazer o quê? Isso mesmo, ativar o grid e ativar o snap. Todo mundo já sabe disso aqui, né? Então, eu vou definir agora o meu ponto inicial. Eu vou definir na minha questão, para resolver, o ponto A, mas você também poderia usar o ponto B, o ponto D. Então, vai de acordo com o que você achar melhor. Eu vou definir aqui como ponto A e eu vou seguir essa trajetória, do A para o F, depois para o B, para o C, para o D. E depois eu vou puxar as barras retas, partindo aqui de C, e de B e fazer as conexões das barras inclinadas, tá bom? Então, vamos lá. Então, notem que na minha estrutura eu tenho números inteiros, né? Então, eu tenho 3, eu tenho 5. Então, eu vou deixar aqui o meu grid, o meu snap, com essa distância, né, de 1 metro, tanto na horizontal, no eixo X, quanto 1 metro na vertical, que é no eixo Y. Então, começando aqui, a partir do ponto A, eu vou começar aqui da origem, para facilitar, né, para mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui como sendo o meu ponto A. Então, do ponto A para o ponto F, eu tenho uma distância de 3 metros. Então, eu vou andar 3 pontinhos aqui, ó. Então, eu venho 1, 2, 3. Agora, do ponto F para o ponto B, são 3 metros também. Então, eu venho 1, 2, 3. Do ponto B para o ponto C, também 3 metros. Então, 1, 2, 3. Marca aqui. Agora, do ponto C para o ponto D, 3 metros. 1, 2, 3. Perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou puxar as minhas barras verticais. Então, do ponto C para o ponto E, 5 metros. Então, venho aqui e puxo até 5. E do ponto... Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer as minhas ligações, né, das minhas barras inclinadas, essas diagonais. Então, eu vou ligar F com C, vou ligar E com D, o E com o A, e agora o A com B. Vou dar um ESC para sair do comando e vou verificar se a minha estrutura corresponde à estrutura que está aqui na questão. Tendo feito isso, agora eu vou colocar, né, os meus vínculos de apoio. Então, eu vou colocar aqui no ponto E um apoio de quê? De primeiro gênero. Esse daqui é um rolete, então ele permite o deslizamento, ele permite esse deslocamento na horizontal, restringindo apenas na vertical. Enquanto aqui no ponto D, eu tenho esse apoio aqui lateral, restringindo o movimento tanto na vertical quanto na horizontal. Então, ele é um apoio fixo. Então, vamos aqui. Eu vou aumentar para poder a gente ver o menu dos apoios. Eu venho em apoio, restringindo apenas o movimento na vertical, aqui no ponto A, enquanto no ponto D eu tenho restrição nos dois momentos. Lembrando que se eu colocar assim, meu apoio vai ficar em pé, e para colocar de acordo com a representação
da questão do livro, né, eu tenho que rotacionar ele. Rotacionar em que sentido? É sempre no sentido anti-horário, no F2, né, que é o sentido positivo, então eu vou rotacionar 90 graus. Vamos ver? Pronto. Agora sim, galera. Agora nós temos aqui nossa estrutura e o que falta? Ah, isso mesmo. Agora falta rotular essa estrutura. Então, colocar rótulas nas extremidades de todos os seus membros, porque eu estou tratando com uma treliça, que é uma estrutura articulada. Então, agora nós temos nossa estrutura e só falta a aplicação da carga. Então, eu tenho uma carga aqui no ponto B e eu tenho uma carga no ponto A. Por quê? Porque na treliça minhas cargas são pontuais, são dos nossos nós, né? Então, no ponto B eu tenho uma carga de 4 e no ponto A eu tenho uma carga de 5. Então, vamos lá. Aqui no ponto B eu vou colocar essa carga de 4. Então, eu venho aqui, ó, selecionar isso daqui, ó, Nodal Forces, que são as forças nodais. Então, tenho que criar um novo arquivo. Eu vou colocar o nome desse novo arquivo como B, porque vai ser minha carga no ponto B. Pode ser qualquer nome, desde que você se lembre. Então, eu venho aqui e vou alterar a magnitude dessa carga no ponto B. Eu sei que ela é uma carga vertical, de cima para baixo, então não vai ter horizontal e não vai ter momento nesse meu ponto B. Então, como ela é vertical, eu vou colocar menos 4 kilonewtons, que é a unidade de medida da questão. Então, vou aplicar aqui e pronto, já tenho a minha carga no ponto B, menos 4 kilonewtons, porque está de cima para baixo. O F2 é positivo de baixo para cima. E aí eu venho aqui no ponto A. No ponto A também uma carga vertical, de cima para baixo. Posso usar a mesma carga do ponto B? Não, não posso. Por quê? Porque elas não têm o mesmo valor, elas não têm a mesma magnitude. No ponto B é menos 4 e no ponto A é menos 5. Então, eu vou criar agora uma para o ponto A. Então, vai ser a do ponto A e ela vai ter magnitude, vai ter valor de quanto? De menos 5, porque está de cima para baixo também. Então, agora sim, agora eu tenho a minha estrutura com as rótulas, meus vínculos de apoio e as minhas cargas. Só isso é o bastante para eu poder visualizar os meus esforços nos meus membros? Não. Por quê? Porque o F2 ele calcula também a deformação. Então, para toda a estrutura, ele solicita que, antes de visualizar esses resultados, você tem que definir os parâmetros do material e também as características da sua seção transversal. Como não foi identificado isso na questão, então nós vamos aqui criar algo aleatório para poder visualizar esses resultados, tá bom? Mas caso seja fornecido, se o professor ele também queira saber a deformação na sua estrutura, então você deve informar isso na questão. Você deve colocar esses valores aqui nesse arquivo, deve aplicar a estrutura. Então, eu vou criar aqui, como não foi definido, eu vou criar aqui um que seja genérico aleatório. Eu vou colocar esse daqui como treliça 6.7, porque nosso problema é 6.7, eu vou colocar como ela sendo vou botar um alumínio. Eu sempre coloco de aço, né? Então, é alumínio e eu vou aqui aplicar em toda a estrutura. Esse daqui são valores padrões que o próprio programa já me fornece, são sugestões dele, então eu vou aplicar em toda a estrutura. E agora eu vou colocar a minha seção transversal. Também tem que criar um novo arquivo, uma nova propriedade. Vou colocar ela sendo retangular, que é para diminuir o meu trabalho, né? Se eu colocar em formato de I ou então em outro formato, eu teria que informar mais dimensões. Então eu vou colocar aqui ela como sendo treliça 6.7, que é o nosso problema. E aí, com as dimensões dessa minha treliça de altura, que é esse D, eu vou colocar que ela tem 450. E o B eu vou colocar 150, que o B é a nossa base. Lembrando que aqui está em milímetros, né? Então eu vou aplicar aqui em toda a minha estrutura. Agora sim, depois que eu conseguir criar tanto os materiais, né, do parâmetro, os parâmetros de material e a minha seção transversal, eu informei os valores, eu consigo visualizar os meus resultados. Então eu venho aqui em forças axiais. E aí ele vai pedir aqui para eu salvar esse arquivo, né? Então eu vou colocar como sendo treliça 6.7 para poder visualizar os resultados. Então eu tenho sempre que salvar o arquivo. Treliça. E aqui estão os meus resultados. Lembrando que o F2 trata como sendo tração quando está acima do membro, acima da barra, o resultado, e quando ele está abaixo da barra, significa que é compressão. Como eu não quero ver
essa representação, né? O que me interessa aqui são os valores, se eles são valores de tração ou de compressão, sendo os de tração os positivos e os de compressão os negativos. Então eu vou reduzir aqui essa escala até que apresente somente os valores. Pronto. Aqui com a escala reduzida, eu vou aumentar o texto. Eu venho em Options, Text e coloco como Large para aumentar esse texto para ter uma melhor visualização. E agora eu também vou mostrar o que? Eu quero saber quais são as minhas reações nesses apoios. Agora sim, eu tenho as minhas reações dos apoios. Então, aqui são apresentados todos os esforços, sendo os positivos os de tração, como eu havia falado, e os negativos, como são esses daqui, sendo os de comparação. Além disso, o programa também demonstra, né, ele me apresenta quais são os meus esforços em cada apoio. Lembrando que, como eu não tenho nenhuma força aplicada aqui nenhuma força externa aplicada na minha estrutura, nenhuma força horizontal externa, então esse apoio aqui ele só vai ter esse esforço mesmo na vertical. Assim como esse também é de primeiro gênero, né? Mas o de segundo gênero ele só vai ter na vertical porque eu não tenho nenhuma força externa na horizontal. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. A gente vai fazer essa estrutura aqui de uma forma diferente. Espero vocês!